E aí, galera, vamos que vamos, aula de sociologia, e a gente vai continuar nesse assunto cidadania, né, para a gente fechar, fazendo um breve histórico dessa cidadania no Brasil, e, né, principalmente dos obstáculos que foram se enfrentando para chegarmos, pelo menos, no que a gente está vivendo hoje, que ainda precisa de muitas mudanças, muitos avanços, mas diante de algumas sociedades no mundo, o Brasil tem uma sociedade até avançada em questões de cidadania, principalmente nos aspectos da classe do gênero feminino, como até na classe da LGBT. Por mais que a gente ache que o Brasil ainda precisa avançar, né, por mais que o Brasil precise ainda, né, mudar, a gente tem diferenças diante de, assim, pegar num plano internacional. O Brasil é uma sociedade até avançada, apesar que no Ocidente a gente ainda deixa muito a desejar diante de outras sociedades até mais recentes ou de coletividades menores do que o do Brasil. Bem, vamos lá. Uma corrida sobre obstáculos, porque foi mesmo. Primeiro a gente entender, fazendo um pensamento historiográfico, a sociedade do período colonial é uma sociedade escravista, houve a exterminação dos grupos indígenas, a tomada de suas terras, nunca se pensou no direito desses grupos que já estavam aqui, as populações indígenas, que foram o próprio figura do bandeirante até hoje trazida como heróis em alguns locais do Brasil. Esses bandeirantes invadiram os territórios indígenas, tomaram essas terras, fora a violência que praticaram contra essas populações, e depois o próprio Estado português, né, continuou nessa tomada de terras, nessa tomada de poder. E aí se constrói um país de latifundiários, né? A própria estrutura colonial, grandes senhores de terra, os títulos de nobreza que vão vir, né, com o passado do período colonial para o período imperial, todos eles pertencem aos grandes latifundiários, grandes donos de terras, os senhores de escravos. Então a gente tem uma sociedade escravista e que extermina o ancestral principal dessa terra, que seria o ameríndio. Período imperial, o Brasil vai ter o avanço de uma independência, né, um país agora independente, com autonomia comercial, uma autonomia econômica, mas a conjuntura continua a mesma. As elites que estão participando desse governo imperial são essas elites que têm a manutenção, todas as próprias revoltas nos períodos imperiais, elas vão manter essa estrutura. Agora, há um fato interessante nesse período imperial. O período imperial temos a primeira Constituição, em 1824, porque há uma ideia de uma Constituição feita em 1823 que ela não acontece. Por quê? Dom Pedro I, já usando mais um momento da figura tirânica no Brasil, Dom Pedro I vai lá e derruba essa Constituição, a Constituição da Mandioca, ela não vai à frente, e aí a gente vai ter uma Constituição criada por ele, constituindo um poder que ele manda fazer para ele, poder moderador. E aí vai entrar, né, o que a gente chama de um termo que parece tão simples. A Constituição de 1824 ela é outorgada, isso é imposta, não é promulgada. Ela não recebe, né, o papel que deveria ser uma Constituição feita de forma participativa da população para o país. E aí nós temos o primeiro momento tirânico nessa história do Brasil na questão de cidadania. Isso não temos direitos sociais, os direitos civis têm limitações, e os direitos, para alguns não tem limitações, nem existe direitos civis, a questão do escravo, do indígena, né, e até da mulher, e o direito político também muito menos, só uma parte da elite que tem o direito político assim mesmo, com uma certa limitação. E aí a gente chega na República Velha, né, 1889, a República, 1991, a primeira Constituição republicana. E aí a gente tem a permanência de uma cidadania elitizada, em que você vai ver algumas mudanças na lei, né, mas a construção social ainda é profundamente enraizada nesses grupos brancos elitizados. E aí você vai ter uma característica interessante, como que uma lei que prega a igualdade, por exemplo, de raças, em que você hoje tem um escravo livre, você vai ter, por exemplo, a revolta da Chibata, em que os negros sofriam da violência física, né, nos castigos das questões internas da Marinha. Então você vê que ainda há uma construção, né, de direitos civis. Se agora a lei começa a tentar dar esse direito,
você ainda tem a questão social externa que é profundamente vergonhosa nesse país. Aí você vai ter, em 1930, né, a Revolução, acaba a República Velha, e aí você tem a Constituição de 1934, Constituição que vai ser do governo, do segundo governo já do Vargas, uma Constituição com certos avanços nos direitos trabalhistas, até porque Vargas vai criar esse, né, mas ao mesmo tempo controlar esses sindicatos. Então você vai ter a valorização das leis trabalhistas dos indivíduos da cidade, não se mexe na questão rural, e o Brasil continua com a cidadania limitada. A mulher vai ter direito a voto, mas ainda há uma limitação nos direitos civis, e a gente vai, né, depois entrar para uma fase muito negra, muito complicada, muito da questão de, tipo assim, o negro ele tem direitos, ele começa a ter a ideia, né, que o Vargas vai fazer de trazer a questão do negro, do sambista para a questão cultural do Brasil, mas você continua com uma Constituição muito, né, uma sociedade muito ainda reticente do direito dos negros e dos direitos das mulheres. Mas vem um capítulo mais pior ainda na história das Constituições aí, nas questões de Vargas, vai ser a Constituição do Estado Novo, que é um Estado ditatorial dentro do varguismo. E aí a gente vai ter, né, uma Constituição que vai funcionar em 1937, que ela vai até o período de abertura, que vai ser a Constituição que vai vir nessa falsa democracia com o Eurico Gaspar Dutra, em que vai ter uma nova Constituição que vai até o período da ditadura civil. Por que eu digo falsa democracia? Porque ela ainda não tem avanços sociais e os direitos civis, por mais que existam, eles não são, né, o Estado não faz que eles sejam de fato exercidos. Então a gente tem uma limitação política, uma limitação civil, e a questões sociais nem existe no Brasil. E aí a gente vai chegar no período da ditadura, o período mais cruel da nossa legislação, né, em que é tirado o habeas corpus, depois tem o AI-5, Ato Institucional número 5, que tira todos os direitos civis, ficam debaixo do poderio militar, das decisões que os militares tomam. Os direitos políticos já não existem só dois partidos, o partido do governo, que é o Arena, e o MDB, que é uma oposição permitida. Então, oposição permitida significa que, na verdade, não perturba muito, né, não tem como contestar muito a condição do cidadão como direitos civis, políticos e muito menos direitos sociais. Essa população só vai, né, ter depois a segunda abertura do fim da ditadura. Em 1988 nós vamos ter o que a gente conhece de Constituição Cidadã. E por que Constituição Cidadã? Porque vai ter alguns avanços, né, na questão de modificações, vai ter uma Constituição muito mais preocupada até com as minorias, por mais que esse avanço ele vai ser uma luta contínua de alguns grupos, como por exemplo os quilombolas, que vão vir as leis que vão trabalhar para essa minoria que existe no Brasil, a questão dos indígenas, das terras, né, a questão da mulher, uma violência, tanto é que depois da Constituição Cidadã, que vai acontecer, por exemplo, a Lei Maria da Penha, contra o feminicídio. Então vai ser uma luta pelas questões das minorias, dos grupos também de diferenças de escolhas sexuais, né, como as LGBTs e outros grupos que vão surgir na sociedade contemporânea. Então vai ser uma luta contínua, né, fora a questão dessa inserção do negro, como a inserção do indígena e até a inserção dos mais pobres, daqueles que vivem abaixo da linha da pobreza. É uma sociedade que, por mais que o Brasil avance ainda em alguns direitos sociais durante alguns governos, nós vamos ter a dificuldade desses direitos, por exemplo, políticos, desses grupos sociais, né, e os direitos também dos civis, porque, como sempre, o Estado tem escrito, mas não trabalha para executar esses direitos. O grande problema do Brasil não é nem a construção das leis nesse período da Constituição Cidadã para cá, mas sim a execução das leis por parte do governo. E aí a gente tem, por exemplo, crimes ambientais, crimes sociais, né, a condição dessa sociedade com vários obstáculos para que ela alcance todo indivíduo no Brasil uma cidadania plena.
né? Nós vivemos com a população ainda à margem da pobreza, uma linha muito triste, como a gente pode ver no documentário Ilha das Flores, aquilo que parece tão distante ainda tem muito existente no Brasil. A gente vê a questão política também, que os grupos que permanecem, principalmente nas estruturas principais de poder do país, ainda são grupos de elite, com uma identidade cultural e étnica muito tradicional. É só a gente olhar, por exemplo, os grandes políticos do Brasil no Senado e na Câmara Federal e até nos governos estaduais, você tem um Brasil ainda muito branco, né? Você não tem, por exemplo, a envergadura de um negro nesse cenário político, e por causa do quê? Por mais que a sociedade diga que são direitos iguais, a questão cultural e a questão também do Estado de não trabalhar para que esse seja inserido de fato é muito grande, né? Então, a gente vê uma representatividade pequena, até da questão da mulher. E o preconceito ainda muito grande cultural. Bem, isso é os obstáculos. É uma corrida que a gente não chegamos ao fim, de estar no meio do caminho, e precisamos ter mais resistência para vencer esses obstáculos que se levantam a cada dia. Beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus.